queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você, você, Joana de Ângeles e a nossa querida Nise da Silveira, juntos aqui, fazendo um mergulho interior para o autoconhecimento e alçarmos para o equilíbrio. Isso, se você quiser participar do nosso programa, nos escreva, mande o relato, a sua história, qual a sua dificuldade, a sua emoção. Anote aí o WhatsApp para você nos enviar. 21 967 57 3999. Anotou? E conte a sua história. Quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, será a sua história que estaremos reconstruindo. E não esqueça de acessar lá no YouTube a nossa playlist. Tem inúmeros temas interessantíssimos que você pode encontrar lá alguma coisa que se encaixa nas suas emoções. E não esqueça que tem reprise também. É isso aí. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada muito especial, que é Daniela Ávila. Ela é empresária e nessa semana especial, que é Dia da Mulher, nós estamos aqui para falar de mulher. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoção, Dani. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, uma honra, na verdade, poder contribuir no Reconstruindo Emoções, que é tão importante na nossa vida, né. Obrigada. O relato de hoje é sobre Célia Alves. Ela tem 42 anos, é casada há 25 anos, tem um filho de 20, outro de 22 anos. E ela começa dizendo que ela passa por muita dor. Ela diz que o seu casamento é muito difícil, é muito complicado. Que seu marido, no começo do casamento, ele era até um pouco romântico, não muito, mas um pouco romântico. Mas com o passar dos anos e o nascimento dos filhos, ainda pequenos, ele foi deixando esse pouco romantismo de lado e passou a ser uma pessoa mais agressiva, uma pessoa mais rústica, digamos assim. E assim, tudo aquilo que ela sentia por ele foi se quebrando, foi se perdendo e se perdeu. Ela diz assim que tudo tem que ser do jeito dele, da forma dele. A casa tem que estar do jeito que ele gosta. Por exemplo, arrumada do jeito que ele gosta, sempre com as cortinas fechadas. O almoço e o jantar têm que estar servido pontualmente, ao meio-dia e às 20 horas. Se ela atrasa por algum motivo, um pouquinho que seja, tipo uns 10 minutinhos, ele já começa a ficar aos berros com ela, batendo os pratos, batendo o talher e quebrando copos, já fazendo escândalos. Não basta isso, ele muitas vezes a sacode, torna-se muito agressivo. Diz que ele reclama de tudo, nada nunca está bom para ele. Ele reclama da política, ele reclama do trabalho, ele reclama dos vizinhos, ele reclama dos pais dele, ele reclama dos filhos, ele reclama dela, reclama das mães, da mãe, reclama de tudo, absolutamente tudo. Só que com as outras pessoas ele é calmo, educado, mas com ela não. Com ela ele é muito agressivo. Agressivo verbalmente e fisicamente, porque ele a sacode, enfim. E ela diz que ninguém sabe, ninguém imagina
o tipo de homem que ele é dentro de casa. Ela diz que tudo aquilo que ela sentia por ele já acabou, se passou desde a infância dos filhos dela, porque aquilo já terminou. Ela diz que quando ele se aproxima dela, ela sente asco, arrepios, que ela não suporta. E ele diz a ela que ela nem pense em se separar dele, porque ela não vai levar um tostão. Eles têm, uma casa, um carro e um sítio, mas que ela vai ficar na penúria, vai passar fome. Diz que ela não vai arrumar ninguém, nunca terá um amor, porque não vai encontrar jamais nenhum homem bom como ele, e nenhum homem suportaria ela. Aí ele diz assim ainda, que ela está com ele não, ela diz assim ainda: "Será que eu tenho que suportar isso? Será que tem alguma maneira de acertar essa situação? Não suporto me aproximar dele". Complicado, né, Dani? Muito. Situação, porque é um relacionamento, você vê, a gente percebe que ela gostava dele no começo do relacionamento, né, disse que ele era levemente romântico, né, É. mas depois mudou completamente, né. Deixa até de ser um relacionamento abusivo, que a gente chama, né, Sim, para ser todo abusivo, tóxico, tudo, né, porque, uma pessoa viver dentro da sua casa com esse aspecto, acho que a primeira dica que a gente tem que dar para ela, é para ela ler o Reconstruindo Emoções ao pé da letra, né, para ela ver que tem sim saída, né, existe saída, que ela não precisa viver essa vida de mártir, essa vida dessa maneira, né, ela não veio para cá, para essa existência para isso, né. com certeza. Então o que que ela está fazendo da vida dela? Qual o propósito da vida dela? É se submeter a essa situação? Ela não deu um propósito à vida dela desde o início, porque se ela tivesse desde o início ali dado esse propósito, deixasse claro para ele, eu acredito que a gente é tratado como a gente deixa se Dado deixa limites, né. a gente é tratado como a gente deixa, como a gente permite ser tratado, né, então ele trata ela assim, porque ela permite. Tem um particular aí que é meio estranho, né, ela diz assim que a casa tem que ser do jeito dele, sempre com as cortinas fechadas. É. Ou seja, é como se ele não quisesse que ninguém enxergasse dentro de casa, ninguém enxergasse talvez o comportamento dele com ela. Não, claramente ele tem problemas psicológicos, espirituais seríssimos. Isso a gente é inquestionável, né? A gente está tentando ajudar a Célia, porque ele precisa de tratamentos Psiquiátrico, né. psiquiátricos, né? Porque todo esse contexto, várias situações que ela relata, fala que na frente dos outros ele é bom, que ele é calmo. Então, Isso. assim, ele tem uma dupla personalidade no mínimo, né, e que ele convive na realidade, ele precisa de tratamento para poder viver com ele mesmo, né, a gente não está nem tocando no aspecto dele, principalmente, porque é inadmissível, inaceitável e para ele a única solução é o tratamento. Eu acho que a Sim. gente vai focar um pouco nela, porque ela no final ela diz: "O que que eu faço para continuar a suportar esse relacionamento?", né. E ela não é obrigada a suportar nada, né. Não, um relacionamento que você acaba tendo que suportar, ele é muito tóxico, ele faz mal, a pessoa, ela acaba explodindo em algum momento. Agora, e os filhos, né, desse casal que já estão com 20, 22 anos, quer dizer, já são adultos, E né? são homens, né. Exatamente, quer dizer, eles estão participando disso. O que é que eles estão levando na vida deles, né, de experiência do relacionamento, de um casamento, né, de uma namorada, de um relacionamento de um casal.
uma experiência de comportamento de pai, No mínimo a um gente já exemplo? tem aí 2 pessoas, 2 outros seres humanos, né, criados, porque os filhos são reflexos reflexo da nossa criação, eles Sim. repetem o que vem em casa, né. Uhum. Então, o que eles veem é um pai abusivo e com problemas psiquiátricos enormes, pela idade deles, eles já conseguem compreender isso hoje, né, Com pode ter certeza. vivido uma boa parte da adolescência e jovem sem entender, mas hoje, acima de 20 anos, eles já conseguem entender que o pai tem problemas psicológicos, né. No mínimo, eles têm traumas horríveis disso e vão querer se tratar para não se tornar como o pai, ou pode ser que eles sigam a mesma, modalidade que o pai está Talvez eles seguindo. tratem as namoradas Do com esse mesma perfil agressivo, né. exatamente, porque achando que a mulher tem que ser submissa, que aquilo é o certo. Então, assim, os filhos vão ser consequências da educação que eles deram, né. Uhum. Então se a educa e aí a gente tem 2 lados, né, eles podem ir para o lado de: "Não, não quero ser igual ao meu pai e vou me tratar, e vou ajudar meu pai a me tratar", agora que eles estão começando na fase adulta, né, Uhum. e ajudar minha mãe, consequentemente, ou não, eu não vi nada disso, eu só consegui ver, enxergar a parte de que o homem é assim mesmo, meu pai tem razão e vou fazer o mesmo com as mulheres que eu vou encontrar na rua, né. E aí vai depender de quem ele vai encontrar, né, porque, Hum. isso tem um perfil de mulheres para aceitar isso também, né. É, porque a mãe ali, ela é totalmente submissa, né. Totalmente. Ela não se empoderou em momento algum no casamento. Você percebe que, ela deve ter ficado, esperando, né, desde o começo do casamento, tipo assim, a gente vê muitas mulheres nessa situação: "Ah, eu vou melhorar, vai melhorar a relação. Não, quando tiver filhos", aí tem filhos. "Não, quando o filho crescer, Mas vai vinte e melhorar". cinco anos. Muito tempo. Já assim, isso já desde dos 5 primeiros anos, acho que já era para ter sido visto, porque ele tem todos, ele não tem um aspecto só que a gente chama de abusivo, né, ele tem todos os aspectos. Com E certeza. aí um problema seríssimo. Então, nem ela está conseguindo ajudá-lo, porque às vezes a gente acha assim: "Ah, eu vim nessa existência para fazer o bem, para ajudar os outros, para poder fazer caridade", né. Só que a caridade começa em casa. Então, quer dizer, como ela pode sair para a rua e acredito que a Célia seja uma pessoa humana, seja uma pessoa boa, de coração bom. Então, assim, como ela pode sair para ajudar alguém, se ela não consegue ajudar ele e a si própria? Uma coisa que ela diz também, né, no relato dela, que ele fala que mulher dele é para ficar em casa e cuidar dos filhos, que não é para sair na rua, não é então, ou seja, ele mantém ela fechada em casa. Ela não tem Trancada. essa liberdade de ir e vir, porque é só junto com ele, né. Mas eu acho ainda assim que a gente, atualmente, acho que não tem mais justificativa para essa aceitação, né. Hoje o mundo, a modernidade, o feminismo, o empoderamento das mulheres, o engajamento de tantas ONGs que a gente vê por aí que ajudam, né, que acolhem. Então, assim, a mulher que ela quer e ela precisa sair desse relacionamento abusivo, tóxico, ela tem sim como sair. Ela não precisa ser escrava dessa situação. Ela, inclusive, ela pode sair e ainda ajudar o marido, né, ajudar o companheiro de vida. Agora, será que nessa situação toda, ela não tem o apoio, né, dos pais? Porque muitas vezes porque ela disse que ele, na frente dos pais, ele é calmo, tranquilo, tudo, o negócio é com ela ali. Então, provavelmente, se ela não fala para os pais, se ela não Exatamente. se Para abre, ninguém. não tem, ou se ela se abre,
não acreditam porque olham o comportamento dele e acham que não, ele é educadíssimo, ele, né, imagina. Então, ou não dão credibilidade porque ele se apresenta como uma pessoa elegante, uma pessoa educada, ou ela não tem a coragem de falar porque tem medo, talvez, Ou da não ou agressividade. não passa a situação como é a realidade. Pode reclamar do marido, mas a família não saber de todos esses detalhes, porque é Ou impossível. são também É, submissas. exatamente, porque se é um ciclo, fechado na totalidade da família, aí todos têm problemas, né, seríssimos e fica muito difícil realmente sair desse núcleo. Mas se ela tiver uma pessoa na família que, consiga escutá-la e compreender e ajudá-la a tomar decisões, a encorajá-la a empoderamentos e falar: "Não, você não merece isso", conseguir dar um norte a ela para o autoconhecimento, né, porque daí ela se autoconhecendo, ela vai se amar e não vai permitir que ninguém a trate assim, né. Não só o marido, mas que ninguém a trate assim. Porque, provavelmente, ele tem, sem dúvida nenhuma, problemas psicológicos. Mas para ele vir dessa maneira, ele pode ter tido esses problemas psicológicos, esse tipo de escola dentro de casa, Exatamente. Já né? que a família é omissa também, né, então A mãe dele poderia ser tratada assim, ser submissa, e a escola foi ali, e dali ele continuou colocando a esposa, enquadrando a esposa desse jeito. Porque, ninguém muda de repente, de uma hora para outra, né. Ou você é assim, ou você não é. Ele simplesmente pôs para fora o que ele tinha dentro dele. ninguém dá o que não vinte e tem, cinco né. anos, vinte e Ninguém cinco dá o que anos não ali, tem. você sendo de uma mesma maneira, É. então quer dizer, aquilo estava dentro dele, Com certeza. né. E se tivesse, de repente, uma busca psicológica no início de ambos, né, porque a gente chega à conclusão que a Célia também ficou, com o passar dos anos, abalada psicologicamente. Hoje ela não tem uma atitude e ela pergunta o que ela faz, ela sabe o que tem que fazer, né. Ela sabe, todos sabem numa história dessa o que tem que fazer, mas ela pergunta o que tem que fazer para aturar, conseguir continuar aturando ele, porque ela também agora está com problemas seríssimos E não, ela não psicológicos. está conseguindo enxergar, não tem Exatamente, coragem, né. exatamente. Então Ela ela deve se sentir amedrontada, insegura, porque, a fala dele, né, "Olha só, ninguém vai te aceitar, você vai passar fome, você, eu não vou te dar um tostão", e a gente sabe que não pode ser verdade, para isso existe justiça, né. é, Não é assim, eu dou se eu quero, se eu não quero eu não dou, pronto, acabou. Não é assim que funciona. Num casamento, tudo que é construído a 2, como já rolou 25 anos, né, a regime de comunhão de bens, é tudo que foi conquistado, geralmente, 25 anos atrás, é dos 2. inclusive assim, Mesmo exatamente, mesmo que não venha a ser dividido, a nossa paz não tem preço. ai, não tem Não tem preço. preço. Então, assim, mesmo que eu more num quartinho alugado ali, que eu trabalhe, sabe, mesmo Vou que eu tenha que trabalhar de fazer doméstica, vou varrer limpeza, rua, vou fazer qualquer exatamente. A coisa. minha paz não vai ter preço. Exato. E aí ela vai buscando ajuda e isso vai movimentar a vida dela para frente, né. Pode começar ali de baixo, mas ela vai, se ela quiser e vier construindo e se autoconhecendo e se tratando psicologicamente, ela vai crescer com certeza. Vai reconstruir, pode estudar, pode fazer Pode fazer inúmeras exatamente, coisas. pode ser feliz, É, entendeu? Porque a gente veio nesse mundo para ser feliz. e não precisa, a gente não precisa necessariamente ter um homem do lado da gente para a gente ser feliz. Não, E o fato de não ter alguém do lado não significa que vai ter solidão. Você vive numa solidão
profunda, tendo um marido do seu lado e tendo 2 filhos, porque ela fala só dos filhos, da idade, mas não cita nada, né, nem de apoio, nem de não, nem quer dizer, não cita nada. Exatamente. E essa Então, história, eu acho até assim que envelhecer, né, ao lado de um homem assim, com problemas ela é nova, psicológicos, né. ela é nova. Então não é uma opção que ela tenha que aceitar, que ela esteja condenada a isso. Acho que isso que ela tem que entender, né, que ela não está condenada a seguir nessa relação e, viver o resto da vida dela dentro disso. Que ela pode sim se libertar, ela pode sim se empoderar, ela pode sim buscar ajudas. Eu não tenho condições financeiras, ele não me deixa sair de casa. Isso, assim, começar a reverter essa história e alguma coisa você vai ter de resultado. Ele vai ter algum crime passional, ele vai ter uma atitude de violência doméstica. Não é bater de frente, né. Exatamente. E mesmo que tenha, ela tem leis que amparam ela, que vão facilitar até a que ela se separe, porque ele vai ter que ficar distante dela, né, então assim, se ela quiser mesmo se separar, né, e ter uma vida feliz, ela consegue. Ou se ela optar ficar com ele, no mínimo que eles se tratem, os 2 juntos. Se ela falar: "Não, eu não quero desistir dele ainda, né, eu quero", então, buscar ajuda para os 2, né. Terapia de casal, mesmo ele tendo, sendo uma pessoa extremamente machista, mas ele pode fazer um tratamento psicológico e psiquiátrico, você também pode fazer e também pode haver uma terapia de casal, Com né. certeza. Porém, o fato de você, ter esse asco dele e não querer essa proximidade, né, Deixar eh, chegar onde chegou, né. é meio difícil, né, não ter mais essa aceitação, não ter mais essa proximidade. Então, a gente fazer alguma coisa obrigada é horrível, ninguém tem o direito de obrigar a gente. Quando, a gente passa a fazer alguma coisa obrigada, a gente está sendo violentada. E Exatamente. isso é um tipo de crime, né, isso não pode. Então, para isso existe, inclusive, a Lei Maria da Penha, É que eu estava falando, que né. hoje ampara as mulheres de uma maneira que antigamente não amparava. É. Não existia isso. Eu conheço mulheres maravilhosas que passaram por situações, parecidas e que, sem Lei Maria da Penha, deram a cara, sabe, pegaram os filhos e foram, recomeçaram, foi difícil, e reestruturaram a vida dela e foram felizes. Eu conheço várias pessoas de antigamente. Hoje em dia isso está até um pouco mais fácil, não senti a gente não está falando de emoção, a gente está falando de lei, né, porque Uhum. a gente tem um amparo legal, né, então a gente tem Exato. várias situações, como eu falei, tem ONG que defende a mulher nesse aspecto e consegue colocar ela numa atividade, numa psicologia. Não tenho dinheiro para fazer determinada coisa", eles vão ajudá-la, né. Então, procurar isso. A própria lei que defende, ela pode fazer isso a qualquer momento, né, basta ela querer. Agora, se ela continuar se deixando ser tratada assim, é porque ela está deixando ele tratar ela assim. O que ela não pode fazer é bater de frente, né, provocar, É, e bater de frente com ele, gritar, brigar, isso você não pode fazer em momento algum, exatamente. porque, aí ele vai realmente te agredir, te machucar, com certeza. Então, a sua postura é de mudança, né, é de silenciar, se afastar, dar o que ele quer comer, sai, você não precisa ficar com ele. Você teve uma dor de barriga, você foi ao banheiro e vai se afastando, vai deixando. Ele tem que ter a cerveja na geladeira, deixa lá, ele que tome,
todas, fica longe, se afaste, Fica mais presente com a né? família dela, ela deve ter parentes, né, não sei, irmãs, primas, tias, Trazer para dentro da em casa trazer para dentro dela. da casa dela para ver como é, e ele ou ele vai se mascarar, né, como Porque uma se ele pessoa se mascara calma. na frente de todo mundo, quanto mais tempo você passar com parentes, Exatamente. uma hora a máscara Assim, cai. buscar ajuda dos parentes, da família, né, dela, né, principalmente, porque a Sim, dele a gente não sabe o histórico que tem por ele ser assim, mas a família dela, buscar a presença deles dentro da casa dela e ela dentro da casa deles, porque, assim, ele não pode impedir, nem falar que ela é uma vadia, como ele usou o termo, né, eu é até evitei é. falar isso, mas é um Usou termo o que ela termo que, né, que é, mulher dele não sai na rua, porque se sair, né, mulher que sai é vadia, então, mas ela sair para casa da família dela, isso não tem nenhum aspecto, nenhuma conotação negativa. Então, que com ela vá certeza. mais à família dela, e aí ela vai criando força, vai contando, eles vão vendo, e ela vai conseguindo, deixar de seguir aquela rotina, porque ela também entrou num vício da rotina em que ela mesma não consegue quebrar. Deixar de colocar meio-dia o prato de comida, às 20 horas o prato da janta. Então, quer dizer, ela começar a quebrar essas rotinas de forma O problema é que saudável, ele né. agride ela, né. É, Então, deixe essa rotina, faça essa rotina que satisfaça ele e vá fazer outra coisa nesse horário, né. exatamente. E nos Dê para ele o que ele intervalos. quer e saia, deixe ele comer. Se você tem que comer junto, você está sem fome, você está com dor de barriga naquele momento, você dá a comida dele e ele vai comer sozinho. Né, vai para o banheiro nesse momento, você realmente faz outra coisa. "Olha, eu não estou me sentindo bem. Olha, eu vou vomitar". Ele não vai se sentir bem enquanto ele está comendo, você está vomitando em cima da mesa. Então, são artimanhas que você vai aprendendo a usar, né, e que, você vai se afastando devagar. Agora, a situação é importante, que vale a pena, você a gente salientar aqui, é que os filhos já não são mais pequenos. E a parte mais difícil, né, de toda a situação, ela já passou, que é quando os filhos são pequenos, que você fala assim: "Se eu sair de casa, como é que eu vou sustentar meus filhos, que são pequenininhos, que dependem de escola, que dependem de creche, que de". Não, né, eles já estão grandes, já são adultos, então já não são mais pequenos. Eles já podem trabalhar, já podem se virar, já podem trabalhar, pagar faculdade, enfim, né, podem ser independentes se quiserem. Então, já é um grande passo aí, como podem também a vir apoiar você. Então já tem aí uma estrutura que pode ser usada, né. Porque Exatamente. quando é criança, a gente pode até pensar: "Nossa, é difícil", mas quando já cresceu, tem lá 10, 12 anos, não, mesmo quando é criança, eu acho que não justifica, né, porque pai e mãe vai ser pai e mãe a vida inteira, não importa a idade que tem, desde bebê até desencarnar. Mas se a pessoa tem esse peso, essa culpa, quando é adulto, quando é adolescente, já não tem por que ter, E já existe o amor entende. condicional, então, quer dizer, com certeza essas crianças, elas cresceram sofrendo pela mãe, né, porque ela era a parte omissa, né, a parte Uhum. que era agredida, né, então, assim, à medida que eles foram crescendo e acompanhando o mundo, né, através da escola, da internet, eles foram vendo que o pai fazia não era legal, que não era não deixava a mãe feliz, que era uma agressão. E o amor incondicional
uma mão de duas vias, tanto para a mãe quanto para o filho. Então, o filho também sente o que a mãe sente. E acredito que eles tenham até por vezes ficado revoltados, que quisessem ajudar. Então, assim, o que eu acho, a gente não consegue ter um contexto mais amplo da situação dela, porque a gente não tem outros aspectos para poder avaliar. Mas pelo que ela falou, né, a busca dela tem que ser não bater de frente com ele, porque não adianta, mas sim buscar ajuda na família, nos filhos, Porque nos pode se colocar em amigos. risco, é. Exatamente, não se colocando em risco, mas planejando e colocando em prática, né, uma situação de saída dessa situação de vítima, de uma presidiária, né, dele, um dominador e ela ali. Então ela pode começar a sair disso. Procurar uma amiga, Uhum. né, procurar uma pessoa de fora que você confie, que você possa desabafar, contar o que está acontecendo, que é para poder sinalizar, você começar a se proteger, porque muitas vezes ela pode não confiar em contar para a mãe, para o pai, para a irmã, irmão, qualquer parente que ela tenha, né? Porque a presença dele, o comportamento dele seja outro, exatamente para maquiar, né, para mostrar uma um aspecto de pessoa normal, calma, como ela diz, tranquila. Mas você pode procurar uma pessoa de confiança e deve procurar uma pessoa de confiança, uma amiga de confiança e relatar o que está acontecendo. Porque isso vai te trazer uma pessoa de fora, vai te trazer maior segurança, vai poder te apoiar, vai poder te dar sustentação numa hora de aperto, numa hora de sufoco, né? Vai estar mais de olho, vai se preocupar com você. E isso é importante. Você, se você puder ir na casa espírita, Nossa. procure alguém no atendimento fraterno, peça esse apoio, esse socorro, participe de palestras, tome passe, peça ajuda. Isso é fundamental, né? A busca Vai, espiritual, ela é a fé e a busca nossa, espiritual vai ajudá-la muito. E dentro desse contexto, né, a gente vê que a missão dela pode ser justamente ajustar ele e ela, né, ou seja, e ela está acomodada numa situação que ela pergunta: "Como eu faço para continuar acomodada?", né, e eu na não acho que reali nem que seja acomodada, Dani, eu acho que ela está amedrontada. Exatamente. E como eu faço para continuar nessa situação? Aturar que ela usa, o termo é É. aturar. Como eu faço para continuar aturando essa Porque lá em cima ela situação? fala: "Eu não estou mais suportando. Exatamente. Então Como quer eu dizer, faço para aguentar, para". aguentar. Então, assim, acho que a saída dela não é um buscar aguentar essa situação, né, porque nem ele vai evoluir, nem ela. Não. Então, quer dizer, não tem evolução de nenhum, né, qual o Uhum. propósito? Nenhum. Então, quer dizer, a busca pela casa espírita, a busca pelas, ajuda, né, dentro de algumas situações, vai ajudá-la a evoluir e evoluir ele também, né. Então, eu acho que ela precisa muito, muito, muito contar com a ajuda das pessoas externas, né, não se fechar com ele. Exatamente. Porque, ela tendo esse apoio, essa sustentação, vai fortalecer mais ela. Eh, Como isso tudo já se quebrou há tantos anos, há tanto tempo, né, o compromisso dela, talvez, com ele, pode ter terminado há muito tempo. Trouxeram os filhos e ela pode realmente ter esse compromisso de ter tido esses filhos, de ter juntado ali a família, mas a vida dela continua, né, de ter uma separação e acabou. A vida dela, a caminhada dela, o compromisso dela é com ela, né. A gente, se a gente quiser evoluir, a gente está aqui para evoluir, cada um é responsável e tem que evoluir,
como espírito, como individualidade. Se o meu companheiro, se a minha companheira não quer evoluir, vai ficar comendo poeira. O que eu não posso é estacionar porque o outro não quer caminhar. E ela Aí eu tô acabou achando errado. exatamente, mesmo ela não amando mais como homem, né, e mulher, Uhum. como casal, ela acabou deixando o amor humano, né, dela seguir, não deixar. Eu acredito que ela não deixe ele por isso também, né. Então, assim, ela tem que pensar que ela fazendo esse movimento, ela vai movimentar ele também. Né? Então, assim, vão ser 2 pessoas, 2 espíritos sendo movimentados para Nenhum a dos dois é evolução. feliz ali. Nenhum dos 2 evolui em nada e não são felizes e não constroem nada espiritualmente falando, para eles, dentro da casa dele, harmonia, espiritualidade, luz, paz, o que a gente precisa, né, para poder Uhum. levar para fora. A Ele gente gasta o tempo dele em vigiá-la, exatamente. em clausurar, em controlar, em mandar, em deixá-la ali como uma pessoa submissa, em agredir. E ela perde o tempo dela em se proteger, em ser submissa, em sentir aquele medo, em estar sempre pisando em Acuada, né, ovos. ela se sente acuada, como um bichinho acuado, né. Eu tô aqui, eu não tenho saída, eu não posso fazer mais nada, agora eu pergunto a vocês como eu convivo com essa situação, né. Não, não Não convive não, convive com essa acaba com a situação, situação. não tem que conviver com essa situação, né. Ninguém nasceu para viver assim, né, Dani? Não, não pode ser nenhuma. Nós não podemos viver com uma pessoa que a gente não queira. Isso não existe. Ninguém nasceu para viver obrigado a viver com ninguém. Não é esse o objetivo. O pai não criou, não deu a vida para ninguém para que alguém seja obrigado a estar com fulano. Não. Desde que a gente não queira, a gente não tem que estar com aquela pessoa. A gente pode ajudar, a gente pode ajudar de longe, a gente pode orar por aquela pessoa, a gente pode fazer movimentos que a gente ajude a pessoa, até sem a pessoa saber Exatamente. que a gente vai estar evoluindo, está colaborando, está caminhando, está fazendo o trabalho da gente, está evoluindo e está cumprindo com o nosso papel, né? Novamente, o casamento ele não pode ser uma prisão, algo infeliz, ele tem que ser uma soma, né, uma Exatamente, soma é dos 2. construção, né? Um somar com o outro para sempre evoluir, né. Nem digo materialmente como ela se Não, é preocupa também, amor. é amor, é espiritual, é o que a gente está deixando Quem nesse casa, casa aqui. para ser homem e mulher, tem que ser amor de casal. Ninguém casa com um amigo para ser amigo. Para ter amigo, você tem amigo lá fora, né? Ninguém casa com um irmão para ser irmão. Não existe isso. Casei com um homem, quer para ter aquele homem. Casei com uma mulher, quer para ter aquela mulher, né? Casal, que é para ter aquela pessoa, homem, mulher, mulher, homem é um casal, acabou. Eu não vou casar com um amigo para viver com um amigo. Então, não preciso casar, vou ter amigo. Não vou casar com um irmão. Relacionamento de casal é de casal. Então, se passou a viver como irmão, fui. Porque não é esse o objetivo da criação do pai. E esse fui pode ser de várias maneiras saudáveis, né, Sim. não precisa ser traumático, não precisa deixar chegar a Não, esse ponto, não precisa, né, é não. só o reconhecimento da individualidade de que aquilo não está sendo bom para mim. E E se não cada está um sendo seguir o seu pronto bom para caminho. mim, consequentemente não vai ser bom para o outro. Exato. Então,
cada um seguir o seu caminho dentro da capacidade de, administrar isso de forma saudável, né, Sim, amigável. Por mais mágoa, às vezes, que um fique do outro, é mas aquilo é passa passa. realmente, isso vai passar rápido, porque, o que vale é o amor que eles construíram junto, que um dia existiu. Um dia Exatamente. existiu amor e uniu, né, eles 2. Uhum, Esse amor, ele pode permanecer, mas não como casal. é isso aí. Dani, em uma palavra, uma emoção para a nossa querida Célia reconstruir. Célia, você não está condenada a essa relação, né, você tem sim possibilidade e é capaz. Eu acho que ela tem que ter fé nela e na capacidade dela em buscar externamente a ajuda necessária para ela sair dessa situação. Então, eu te agradeço. Eu que te Obrigada, agradeço Dani. muito, Foi ótimo Cris. ter você aqui. Muito, muito bom. E é isso aí. Reconstruindo sempre o amor. Exatamente. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês. Célia, após toda essa conversa, buscando te dar esclarecimento, trazer apoio a você, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a te dizer. Vamos lá? Ela diz assim: outra maneira da criatura debelar será tendo a lucidez de dar um basta, aurir forças para interromper através do mecanismo de resiliência, superando-se e dando a volta por cima. Perante tantas adversidades da vida, o ser humano age ou reage simplesmente. Aquele que simplesmente reage estagna ao invés de caminhar, conforma-se com a situação e opta por aceitar. Muitos pronunciam ainda: se tem que passar por isso, é aceitar e conformar-se. De frente à situação difícil, observe e paralisa, permanecendo no sofrimento sem movimento algum para dali saírem, e justifica-se pelo entorpecimento como aceitação. O ser humano que age perante as adversidades apresentadas em seu caminho também sofre as mesmas situações dolorosas que os indivíduos que paralisam e dizem que estão aceitando percalços. A diferença é a aceitação ativa e não passiva. Então, a doutora Anise deixa bem claro que aceitar uma situação não é ser conivente com ela, é ser ativa. Eu aceito a situação que está acontecendo, mas não sou conivente com ela. Vou tomar atitude, vou movimentar. Ela não está dizendo para você bater de frente com ele, para você brigar, para você ir cobrar, para você... Não, não é isso que ela está dizendo. Muito pelo contrário, você tem que ser muito cautelosa, muito delicada, arrumar uma pessoa que você possa conversar, que você possa abrir seu coração, que seja de confiança, procurar um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, para você poder receber orientação especializada para que você possa quebrar todo esse vício que está acontecendo, porque o seu marido, ele é doente psiquicamente. Mas você continuar convivendo com ele, você está colocando sua vida em risco. Dessa maneira, você não está ajudando ele, não está nem ajudando ele e nem a você. A relação de vocês está completamente adoecida. E isso é um círculo vicioso.
que não vai melhorar. Então, se afastando, né, você conseguindo se afastar dessa relação, vai melhorar de um lado e do outro também. Lógico que ele não vai querer aceitar, tem várias circunstâncias, mas é a sua aceitação ativa, ou seja, uma aceitação tomando atitude. Ele também, por mais que ele bata o pé, esperneie, ele vai mostrar a cara dele para toda a família de quem ele é. E você vai ter o apoio, sem dúvida nenhuma. Procure um centro espírita, procure apoio dentro do centro espírita, atendimento fraterno, com certeza você vai ter acolhimento. Se for necessário, procure a Lei Maria da Penha, que você também vai receber o amparo necessário. Então é isso. E, sem dúvida, nós também estamos te apoiando. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote aí, 21 967 573999. E todo sábado às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. E acesse lá no YouTube a nossa playlist, tem muitos temas super interessantes. E quem sabe algum tema vai ser bem de acordo com as suas emoções. Então, beijinho super carinhoso e uma ótima semana iluminada para você. Muita paz!